Bom dia, pessoal, bem-vindos ao meu canal, é o Fórum de Iperói. Eu vou estar falando aqui sobre história, sociedade e economia, né? E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para poder falar sobre o livro do Leandro Carnal, História dos Estados Unidos, né? Eu não vou estar falando aqui sobre o livro inteiro, só vou falar sobre a primeira parte, né? Acho que, se não me engano, são os dois primeiros capítulos, que é a parte que cobre a história até a independência, né? Porque é o único que é escrito pelo próprio Leandro Carnal. Então, primeiro eu vou elogiar o livro, o Karnal. Isso eu acho que tem muito a ver com o fato dele ser um bom comunicador. Ele tem uma característica que eu valorizo muito e que eu acho que os outros deveriam valorizar muito, mas infelizmente ela não é uma característica que é frequentemente elogiada. Mas ele é um livro muito objetivo, muito conciso. E eu acho que isso torna esse livro um livro que não só é acessível, mas também fica divertido, né? Ele é um livro gostoso de ler, é tranquilo para ler, né? Então é um livro que pode ser usado, por exemplo, em salas de aula, até mesmo para um público mais jovem, né? Falando de um público de ensino médio, por exemplo, eu acho que esse livro estaria, em termos de escrita, apto para ser usado para esse tipo de público. E o Karnal, ele não fala isso explicitamente, mas dá para a gente perceber que a proposta do livro é desconstruir um pouco essa noção que existe no senso comum, né, no Brasil, de que os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, né, de pessoas que estavam buscando viver ali, construir uma sociedade ali, e quem está um pouquinho mais informado vai falar sobre a questão da liberdade religiosa, né, que eles foram para a América, eles vieram para a América, né, para poder construir uma sociedade livre com liberdade religiosa, e por causa disso eles se tornaram mais desenvolvidos, né? Porque como eles planejavam viver aqui, né, construir suas famílias aqui, eles tentaram construir uma sociedade melhor de se viver. Enquanto aqui no Brasil o que teria acontecido é que os portugueses, né, e falando sobre a América Latina mais em geral, né, os espanhóis também, né, os ibéricos, né, ou latinos ou católicos, dependendo de quem você pergunta, né, ele vai salientar um aspecto ou outro. Eles vieram para cá para fazer exploração, né? Uma colônia de exploração. Você ia vir aqui, pegar os recursos naturais e ir embora, né? Ganhar dinheiro aqui e voltar, né? E também isso seria adicionado pelo fato de que aqui no Brasil a gente teria sido colonizado pelo que tinha de pior na Europa, né? Criminoso, prostituta, bandido, etc, etc, né? Enfim, toda essa narrativa assim, né, que foi construída aí, né? E o Karnal, ele meio que dá para entender que ele tenta desconstruir essa narrativa, né? Então, essa é a explicação tradicional de por que os Estados Unidos são desenvolvidos e a gente não é. Mas na minha visão, ele desconstrói isso de uma maneira meio atrapalhada, uma maneira insuficiente, entendeu? E ele até deixa de reconhecer certos pontos dessa teoria que são, sim, verdadeiros e outros que não são. Então, para poder mostrar que não é bem assim, que aqui no Brasil era zona e lá tinha um projeto de construir uma sociedade, ele mostra um ponto aqui que é interessante, né? Só podemos falar em projeto colonial nas áreas portuguesa e espanhola. No século XVII, quando a América Espanhola já apresentava universidade, bispados, produções literárias e artísticas de várias gerações, a costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias atacadas por índios e rondadas pela fome. Isso é perfeitamente verdadeiro o que ele está dizendo. A América Espanhola era de fato muito organizada, tinha uma estrutura muito forte, né? Nesse período do Brasil não era tanto. O Brasil ele se torna mais organizado depois do ouro, né? A partir de 1700, mais ou menos. Então não seria o caso, nesse exemplo que ele deu, do Brasil, né? O Brasil também era uma colônia bem frágil, assim, né? O projeto colonial era bem fraco ainda aqui no Brasil, mas em outros lugares como o México, por exemplo, você já tinha uma presença europeia mais organizada, né? Então, de fato, o que ele está falando tem sentido, esse é um ponto interessante, né? E demonstra, sim, que não é que aqui era zona e lá era organizado. Depois ele continua apresentando outros pontos interessantes que demonstram a fragilidade dessa narrativa tradicional aí. O projeto que estava sendo montado no final do século XVI se assemelhava muito ao ibérico. O soberano absoluto concede a um nobre, falando sobre os Estados Unidos, né? Concede a um nobre um pedaço de terra assegurando seus direitos. Pouca coisa diferenciava Sir Walter de um donatário brasileiro do período das capitanias hereditárias, ou seja, a colonização
dos Estados Unidos começou de um modo muito parecido em termos de organização política, né? Você teve um sistema lá que foi o primeiro proposto, né? Eles separaram um pedaço de terra ali, né? E doaram para esse Sir Walter aí, que faria essa colonização. Não teve muito sucesso, assim como as capitanias hereditárias também não tiveram muito sucesso no Brasil, né? Depois, a Península Ibérica enviava ao Novo Mundo homens de toda a espécie. Imaginar o Brasil povoado só por ladrões e estupradores é tão falso como supor que apenas intelectuais piedosos foram para as 13 colônias. Isso é verdade, né? Um dos pontos mais frágeis dessa narrativa tradicional é justamente essa questão da origem dos colonos, né? Tanto lá quanto no Brasil, os colonos europeus que vieram para cá não se diferenciavam tanto. Da mesma forma, ele também aponta como nas colônias de exploração não existia essa coisa de vamos para lá para poder ganhar dinheiro e voltar para a Europa. Isso não era. E aí eu dizendo, de fato, isso é um negócio que era muito difícil acontecer. Só que eram pessoas, isso era uma minoria muito pequena de pessoas. A maioria dos portugueses que vinham para cá vinham por um motivo muito simples, né? Eles eram pessoas pobres, ou quando não eram pessoas pobres, eram pessoas decadentes, né? Frequentemente eram pequenos nobres, né? Que não teriam herança porque não são primogênitos, né? Então você não tem muita coisa, e aí você tem 5 filhos, um primeiro vai ser seu herdeiro, os outros não tem muita coisa, assim, vão depender, ficar ali na aba do mais velho. Então você fala, olha, é o seguinte, você vai lá pro Brasil e você vai assumir essa terra aqui lá no Brasil. Essa pessoa não vai voltar para Portugal, ela não vai enriquecer e voltar. Entende? Ela vai pro Brasil porque lá no Brasil ela vai ter acesso a pessoas escravizadas que vão ficar trabalhando para ela vai ter acesso à terra, né? Então ela vai ficar no Brasil, ela não vai voltar. Se ela voltar, ela perde tudo que ela ganhou. De qualquer modo, o Karnal ele aponta uma diferença do perfil econômico das duas macro-regiões assim dos Estados Unidos, né? O norte e o sul. E aponta que lá no norte você tinha um domínio da pequena propriedade, famílias que tinham terras pequenas, né? E em geral trabalhavam só eles mesmos ou com poucos funcionários. Enquanto no sul você tinha o domínio da grande propriedade escravocrata, né? E ele aponta como causa disso a diferença no clima. Essa é a explicação que o Karnal faz. É uma explicação correta, mas está incompleta, né? Eu já vou complementar isso aí. Mas então ele explica corretamente que existem esses dois perfis de colonização e que isso foi causado principalmente por causa do clima. E é por isso que eu digo que o Karnal ele tem uma explicação uma narrativa que fica meio confusa, porque ele primeiro desconstrói, né, essa noção tradicional de colônia de exploração e colônia de povoamento. Logo depois ele segue para dizer isso aqui que eu vou ler aqui. Assim podemos identificar com clareza duas áreas bastante distintas das 13 colônias. As colônias do norte com predominância da pequena propriedade, de trabalho livre, de atividades manufatureiras, né, ou seja, de fazer coisas e não de agricultura, né? Boa parte da produção que acontecia no norte era voltada para a própria comunidade. Por exemplo, fazia roupas e coisas do gênero para poder ser usado na própria comunidade. Enquanto no sul eles plantavam, por exemplo, tabaco e exportavam, né? Então você tem esses dois caráteres distintos. As colônias do sul com o predomínio do latifúndio, ou seja, né, grandes propriedades, né? Voltado quase inteiramente à exportação, ao trabalho servil e escravo e pouco desenvolvidas quanto às manufaturas, né? Então ele aponta que existem esses dois perfis. Só que aí fica uma situação meio confusa. Ele não fala explicitamente, mas ele desconstrói, ele ataca a noção de colônia de exploração, colônia de povoamento, para logo em seguida ele apontar como existia sim dois perfis. E não quer dizer que tudo que se fala nessa narrativa tradicional está certa, como eu já apontei, que tem muitos aspectos que são falsos, mas a noção de colônia de exploração e colônia de povoamento continua útil. Só que ele não chega a uma conclusão, ele não fala, tipo assim, não, nós temos que jogar fora essa teoria de colônia de exploração e povoamento, ou não, nós temos que repaginá-la, nós temos que tirar os aspectos que não são verdadeiros, mas continuar com a essência, que é o que eu acredito que faz mais sentido, né? Basicamente o que ele faz é que existe uma narrativa que está incorreta em grande parte, né? E ele desconstrói corretamente, só que ele não coloca nada no lugar, e aí fica confuso, né? E é importante a gente ter uma narrativa, porque quando você não tem uma narrativa, você não consegue conectar os fatos, né? Você tem uma série de fatos, por exemplo, vamos dizer que existia no norte a pequena propriedade, mas isso só por si só não quer dizer nada, porque você precisa, a narrativa, ela coloca causa, o efeito daquela causa
e a consequência, né? Então posso dizer, por exemplo, que por causa do clima, os europeus não fizeram plantações grandes lá. A consequência, o efeito disso foi que você teve pequenas propriedades, não grandes propriedades. E a consequência disso é que você teve menos desigualdade social, né? Então você tem que ter essa correlação aí, essa narrativa de causa, efeito e consequência desse efeito, né? Então é importante você criar essa narrativa, e o Karnal não constrói. Mas primeiro eu vou terminar essa explicação aqui de por que o norte, aí eu vou entrar em detalhes, num detalhamento que o Karnal não entra, né? Mas que eu acho que seria muito importante de entrar, porque essa é a questão, cara, sabe? Quando a gente pensa Estados Unidos e Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é por que eles são ricos e nós não somos, né? Se nós fomos encontrados aqui pelos europeus, que destruíram as populações que viviam aqui na América, e a gente teve destinos tão diferentes, né? Eu acho que a gente tem que se debruçar sobre essas questões que são importantes. Tipo assim, você teve um encontro entre os indígenas e os europeus. Por que os europeus venceram, sabe? Se eles estavam em menor número. Por exemplo, por que a gente teve destinos tão diferentes, né? Por que a Inglaterra agiu de forma tão diferente no Canadá e na Jamaica, sabe? Eu acho que essas são as questões sobre as quais a gente tem que se debruçar. E é justamente essa questão do clima aqui. Mas primeiro a gente tem que entender o que é capital. O que é capital? Capital são todas aquelas coisas que tornam o trabalho mais eficiente. Ferramentas, nós estamos falando de máquinas e tratores, ferramentas, todo esse tipo de coisa que te ajuda a trabalhar, te deixa mais eficiente. Se uma sociedade tem pouco capital, e ela vai precisar que todo mundo trabalhe na agricultura, né? Porque as pessoas precisam comer, essa é a primeira necessidade que a gente tem. Então, todo mundo vai produzir ali só o necessário para comer e continuar vivo, né? Então, você não vai ter como ter pessoas que estão fazendo outras atividades, como trabalhar na indústria ou no comércio, porque você precisa que todo mundo trabalhe na agricultura para que a gente sobreviva, né? Só que a partir do momento que você tem um pouquinho de capital, como começa a sobrar um pouco de comida, você é um agricultor, vamos dizer que você tem umas ferramentas meio rudimentares, você tem um boi que te ajuda a arar a terra, etc. E aí você começa a ficar um pouquinho mais eficiente. Tipo assim, 80% você come, mais 20% você vende. Você começa a ter uma sobra na sociedade. Isso dá abertura para que algumas pessoas falem, olha, eu acho que eu não vou trabalhar na terra, não. Eu acho que eu vou começar, sei lá, a fazer roupa, né? Eu vou plantar algodão e fazer tecelagem, né? Então, você começa a dar abertura para as pessoas fazerem esse tipo de coisa, né? Ou então, eu vou começar a fabricar ferramentas aqui na minha casa e vender. O que acontece? Quando você tem essa sobra, as pessoas começam a investir. E é aí que acontece. Até então, a colonização de exploração, o povoamento é igual, né? Você precisa de comer, você vai plantar para comer e acabou, né? A única questão até aí é a terra, né? E é por isso que os europeus vinham para cá. Porque lá na Europa, vamos dizer, o cara era um servo, né? Ele não tinha uma terra dele. Tinha que pagar uma parte do rendimento dele para o dono, o proprietário da terra. Porra, eu vou ficar aqui e ficar pagando esse negócio pro cara, e ficar dando o que eu trabalho pra ele, né? Eu vou pra América, eu vou lá e eles mataram lá os índios e tá com terra à vontade, eu vou lá pegar um pedaço de terra pra mim. E vinham, e conseguiam, sem dificuldade nenhuma, né? No início, né, pelo menos. Então é por isso que eles vinham, né? A principal questão era a terra. Só que foi passando o tempo, as pessoas trabalham e começa a sobrar, né? E aí que entra essa diferença. No sul, o que acontece? Beleza, nós já temos o básico, nós temos, digamos assim, 70% da população trabalhando para produzir comida pra gente comer. Tem essa abertura de 30% aí para que as pessoas trabalhem com outras coisas. Aí o que acontece? Tá sobrando esse negócio? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o negócio que tá dando mais dinheiro. Eu vou lá na África, eu vou trocar as coisas que eu tenho por pessoas, escravos, trazer eles para cá e colocar eles para plantar tabaco que não cresce na Europa. E aí vou lá na Europa, eu troco esse tabaco por coisas como roupas, por coisas como joias, por coisas como, enfim, todo esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque isso era muito lucrativo, o tabaco valia muito na Europa. Como o norte tinha um clima muito parecido com a Europa, eles nem tinham essa possibilidade. Então, de certa forma, essa limitação deles, porque num primeiro momento aquilo ali não foi bom para os colonos em termos de financeiros, porque ele tinha essa coisa que valia muito, né, que eram essas plantas, em inglês se chama de cash crops. Esses cash crops, eles davam um dinheiro. Então a gente está falando de tabaco, de cana-de-açúcar, né, que são coisas que não são feitas para comer, né. O norte ele não tinha essa possibilidade. Esse negócio extremamente lucrativo foi fechado
a eles. Então eles foram obrigados a fazer o quê? Bem, já que esses 30% de sobra ali, de pessoas que não vão trabalhar plantando comida, eles não podem fazer esse negócio aí das cash crops, né? Então tá. Então eles faziam a segunda coisa melhor, que era o quê? Fabricar ferramentas, fabricar máquina de costura, fabricar máquinas. E um negócio que ficou muito popularizado no caso da Nova Inglaterra, né, que era a parte norte dos Estados Unidos, que foi a indústria naval, né, construção de navios, né? Ou seja, você ali gera uma industrialização por causa dessa limitação, né? Na verdade, isso acontece, a gente vê isso acontecendo até em certas economias modernas, né? Você tem certas economias que não se industrializam, porque você tem essa sobra que vai todo para um negócio extremamente lucrativo. A gente pode citar aqui, por exemplo, a própria Venezuela, ou o próprio, até de certo modo, o próprio Brasil, né? E Arábia Saudita, países que têm esses commodities, né? Commodities são esses produtos bem básicos, tipo soja, petróleo cru, café, etc. São lucrativos, mas que geram certas consequências negativas para a sociedade. Eu não estou nem falando sobre a questão ambiental, são setores que socialmente têm consequências meio negativas. E por que eu digo que socialmente isso tem um efeito muito diferente? Naquele primeiro momento, né, o cara vai fazer o que é melhor para ele. Então vamos supor, eu tô com dinheiro na mão ali, eu posso, por exemplo, usar isso para poder comprar uma ferramenta nova. Eu posso usar isso, por exemplo, se é um volume maior de dinheiro, para poder construir uma estrutura que me permita construir navios, né? Enquanto no Sul e no Brasil, o que acontecia? O cara, ganhei um dinheiro, vou comprar uma ferramenta? Não, vou comprar escravo. Ganhei mais dinheiro, vou comprar mais escravo. Ganhei mais dinheiro, vou comprar mais escravo. E aí o que acontece? Você passa ao longo dos séculos, vamos falar assim, 150, 200 anos fazendo isso, no norte você tem um acúmulo de capital. Você volta 200 anos lá depois, você vai ver lá que os trabalhadores do norte trabalham com ferramentas muito boas, você tem indústrias lá, você tem estradas, todo esse tipo de coisa. Enquanto no sul, o que você tem? Só um acúmulo de gente, né? Você trouxe um monte de pessoas e essas pessoas no início são tratadas como gado, né? Então elas aumentam a produção, só que na verdade elas continuam trabalhando de forma muito ineficiente. Não é porque elas são preguiçosas, porque eficiência muitas vezes as pessoas associam essa coisa com, tipo assim, a produtividade é porque de esforço. Não é por causa do acúmulo de capital. E é isso que eu chamaria de colônia de povoamento e colônia de exploração, né? Mas o fato é, essa situação que a gente se encontra hoje, em que o trabalhador brasileiro é muito menos eficiente do que o trabalhador dos Estados Unidos, é exatamente por essa situação. No caso do sul dos Estados Unidos, eles conseguiram, entre aspas, serem salvos porque eles estão no mesmo país que o norte, né? Então, os dinheiros dos impostos do norte também vai para o sul. Isso não acontece entre países, né? Você não vai tirar o dinheiro de uma colônia de povoamento tipo o Canadá e botar no Equador. Isso não acontece, né? Enfim, então, vocês conseguem entender como é uma explicação muito mais complexa? E o Karnal, ele simplesmente apresenta, não é por causa do clima, e é isso. Então é uma explicação muito interessante, muito importante até para entender a economia hoje. Só que parece que o Karnal, eu não vou dizer que isso é o fato, mas me dá a impressão de que ele não entende a complexidade desse fenômeno do ponto de vista econômico, né? Eu acho que talvez tenha faltado um pouco ao Karnal ler, por exemplo, Celso Furtado, né? Ou outros economistas que discorrem sobre esse tipo de situação da estrutura econômica, né? Agora, tendo terminado essa parte aí falando falar umas outras partes de baixa qualidade mesmo do livro, né? Eu vou pegar aqui um trecho em que ele leva a sério uma ideia que é bem comum de se escutar nas escolas no Brasil, mas que dentro da academia é um negócio totalmente descreditado, que é a ideia do Max Weber de que o capitalismo começou por causa do protestantismo, né? O Max Weber foi um dos primeiros sociólogos, né? Sociologia é o campo do estudo que estuda a sociedade com o intuito de resolver os problemas da sociedade, né? E aí uma das questões que ele discorria era sobre como o nascimento das igrejas protestantes, né, que às vezes no Brasil são chamados de evangélicas, ele está contrastando com a ideia de que os católicos eles condenariam o dinheiro e a riqueza, né, e que os protestantes eles trabalhariam mais porque eles valorizam o trabalho e valorizam a riqueza, eles veem a riqueza como uma bênção de Deus. Mas, cara, essa ideia é uma ideia tão ridícula, uma ideia tão descreditada, ninguém acredita nisso mais seriamente, entende?
É uma ideia, tipo assim, porra, é o quê? Os católicos são a favor da vagabundagem, é isso? É óbvio que não, cara. A estrutura administrativa da Igreja Católica estava profundamente associada às pessoas que tinham dinheiro nas regiões onde ela atuava. E as pessoas que tinham dinheiro queriam que todo mundo trabalhasse, ora. É óbvio, sabe? Tipo assim, então é claro que não é assim que funciona. Na época o Max Weber fez isso associando certos dados de riqueza de certas províncias da Alemanha, na época viu que as protestantes tendiam a ser mais ricas, coisas assim do gênero. Só que hoje a gente sabe que metodologicamente o método do Max Weber foi fraco. Não é que ele fez um erro tão bobo assim, né? É mais complexo que isso, mas isso não é uma teoria que tem crédito hoje em dia. E o Karnal leva isso a sério, entende? E não é para dizer que o Max Weber é um idiota e que o Max Weber não é importante, ele é importante. Mas é igual o Adam Smith, né? O Adam Smith foi o primeiro grande economista, né? Porque ele traz ideias muito importantes, como, por exemplo, a questão da especialização. Toda essa explicação que eu dei aqui sobre colonização e povoamento só foi possível por causa do Adam Smith. Mas o fato é que essa correlação aí, né, é balela, entende? Assim como a gente tem que respeitar o Max Weber, como a gente respeita o Adam Smith, como uma pessoa que foi importante e que tem que ser estudada mais como objeto histórico, não como uma referência real. Ninguém pega o Adam Smith hoje e vai analisar a sociedade. A gente também não tem que fazer isso com o Max Weber. A gente não tem que pegar as ideias do Max Weber e achar que elas são todas certas, né? E nem que a maioria tá certa, porque não tá, entende? Então é a mesma coisa aqui. Porque a ideia é falsa, pô. Olha, veja bem, a renascença que estava acontecendo nesse período, né, só foi possível porque os italianos eram ricos pra caramba, né? Porra, eles ficaram ricos pra caramba sem trabalhar? Entende? Então não, isso aí é balela, total. Só que o Karnal acredita nisso. Parece que tá meio desatualizado, talvez. A parte que ele fala sobre educação é a única parte que eu fiquei satisfeito. Achei bom. Não tem muito o que dizer, não. A parte que eu achei que mais chamou a atenção talvez tenha sido essa da independência, né? Porque ele fala e discorre de uma maneira super tradicional sobre todos os impostos que os britânicos botaram e que antes os britânicos não intervinham nos Estados Unidos, né, nas colônias, e depois passaram a intervir, e aí isso deixou os colonos bravos e aí eles declararam independência. Só que o que acontece? Você falar sobre esses gatilhos, sobre o impostinho esse, o outro não sei o que eles ficaram bravos, sabe? Isso não explica a independência. Porque a independência aconteceu por causas estruturais. Primeiro porque, e o Karnal fala isso explicitamente, eles não estavam chateados, eles não estavam incomodados com o fato de ter impostos. Eles estavam incomodados com o que eles chamavam na época de no taxation without representation, que quer dizer o quê? Nada de pagar impostos sem representação. Ou seja, para eu pagar um imposto, eu tenho que votar nos representantes que vão legislar sobre esse imposto, que vão fazer esse imposto. E eles não votavam. Só que o que acontece? Não é essa a causa, porque é claro que todo mundo quer votar, especialmente quando você é uma região rica e grande, que era o caso. Se você é pobre, nesse contexto, né, você não tem a expectativa de que você vai ter como mandar em quem é mais rico do que você. Só que não era o caso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente está falando de pessoas que já eram ricas. Eles eram até mais ricos, de certo modo, do que a própria Inglaterra, né? Então, eles tinham a expectativa de olhar, não iam baixar a cabeça para os britânicos, eles queriam estar no mesmo grau. Só que isso fica uma situação muito complicada. As regiões, duas comunidades, duas sociedades que estão separadas pelo oceano, a meses de distância um do outro, e com interesses muito diferentes, né? Um querendo que o outro tome as decisões escutando eles, né? Isso é óbvio que é uma situação que não se sustenta, né? Imagina, por exemplo, que hoje a gente, sei lá, o Brasil se unisse com o México, né? Se tornasse um país. É claro que isso não ia durar. Também teve uma situação dessa lá na Índia, né? O Paquistão e o que na época era o Paquistão Oriental, era o mesmo país, não sustentou também, não é assim que funciona, eles eram separados pela Índia, né? O Paquistão fica do lado ocidental da Índia e no lado oriental da Índia você tinha o Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental declarou a independência, virou Bangladesh, né? Ou seja, é isso que acontece, não tem como sustentar essa situação. E por quê? Porque justamente era uma economia grande, de pessoas ricas. Isso significava duas coisas. Primeiro, eles tinham uma indústria, né? Eles tinham tecnologia e eles tinham uma economia grande. Eles não dependiam dos britânicos para existir. Isso se contrasta, por exemplo,
Com o próprio exemplo da Índia, né? Depois a Índia, no final desse período aqui que a gente está comentando, ela vai começar a ser colonizada pelo Reino Unido. E a Índia era muito maior do que o Reino Unido, tinha muito mais gente, e até mesmo a economia da Índia era maior do que a economia do Reino Unido. Claro que o Reino Unido era mais rico, só que pela dimensão da própria Índia, né, você tinha uma economia maior, né? Só que o que acontecia? Os britânicos, eles tinham um domínio tecnológico, né? Eles tinham uma tecnologia que os indianos não tinham. Então, eles conseguiam convencer os indianos a ficar com eles por causa desse domínio tecnológico, né? Tipo assim, tudo bem que você é muito mais poderoso do que eu, Marajá, sei lá das quantas. Só que eu tenho aqui esse trator aqui que você não tem. Então, olha só, vira minha colônia que eu vou trazer 100 mil tratores para você. Aí o cara fala, tá bom. Só que não era essa a questão ali. Você tinha uma região que tinha domínio tecnológico, tinha uma economia forte, tinha uma população grande, né? Porque a gente tá falando na base dos milhões já. Agora, é essa a questão, não é o impostinho, né? Se os Estados Unidos fosse uma ilhazinha no Caribe, dane-se, você pode colocar o imposto que for, porque a ilhazinha do Caribe nunca vai se revoltar, porque primeiro, eles sabem que eles não têm chance na guerra contra os britânicos, e segundo, eles dependem dos britânicos economicamente, então eles não vão buscar essa independência. Ou seja, o gatilho que foram esses impostos não importa. Ou alguém acha que se não tivesse tido, o imposto do chá, o imposto do selo, se não tivesse tido isso aí, que os Estados Unidos ia ser colônia até hoje? É claro que não seria colônia até hoje, né? Então não é essa a questão, né? Isso foi só o gatilho não importa, se não tivesse tido isso ia ter outra coisa, né? Depois ia ter outra questão. Porque essencialmente a questão aqui era que os americanos queriam ser representados e não eram. Então, o rei da Inglaterra errou, ele devia ter dado representação pros americanos. Cara, não sei, bicho, porque se ele tivesse botado isso, digamos assim, ele falasse, tá bom, então vocês agora vão ter representação. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil, né? O Brasil teve isso, né? Você teve o período do Reino Unido, né, que veio logo antes da independência, né? Você teve um Brasil em pé de igualdade com Portugal. Não se sustentou. Você teve as eleições aqui no Brasil, os brasileiros foram pra lá e deram de cara com os portugueses que não tinham nada a ver com eles. Chegaram e falaram, a gente quer X, os portugueses falaram, a gente quer Y. Aí os brasileiros falaram, a gente quer Z, os caras falavam, não, a gente quer A. Era sempre assim. Então eles chegaram e falaram, quer saber, vamos mandar esses portugueses tomar no rabo, porque a gente não vai conseguir conciliar esses interesses. Então é exatamente isso que aconteceu. Não tinha escapatória. Você tinha duas sociedades muito diferentes que não tinham como estar unidas politicamente. E o Karnal não fala disso, olha só. Entende? Ele fica ali discutindo impostinho. Então isso é besteira, cara. Isso é, uma falha séria. Ele gasta muito tempo para poder falar dos impostinhos e da história do Washington. Ele conta a história do Washington, de onde que o Washington vem, do Benjamin Franklin. Ele usa o tempo para poder falar isso e deixa de falar de coisas extremamente importantes. Por exemplo, a parte dos negros é ok, mas falta bastante coisa. Ele não fala, por exemplo, da questão do One Drop Rule, né, que é um fenômeno que acontece na América do Norte, que é muito peculiar, né, que é a ideia de que se você tem qualquer nível de sangue negro, você é negro, né? Então isso é uma coisa bem peculiar dos Estados Unidos, principalmente. Ele não discute isso, ele não comenta isso. Ou, por exemplo, ele não fala um aspecto que é extremamente importante, que é a questão da origem dos africanos que foram escravizados e levados para lá. Não se fala de onde é que eles eram, da Nigéria, do Senegal, não precisa nem falar em termos tão específicos assim de países que existem hoje, mas sei lá, as etnias, os caras, qual região era da África Ocidental, né? Ele não comenta, não fala, como se fosse um detalhe não importante. É importantíssimo. Isso para não comentar de outros aspectos, né? Tipo a parte linguística, né? Dos afro-americanos e a parte religiosa, né? Você teve uma questão religiosa ali, existiam religiões afro-americanas, assim como existem religiões afro-brasileiras, que desapareceram, né? Meio que com o tempo, de uma forma que não aconteceu aqui. E não comenta isso, são questões muito importantes. A parte indígena é ridícula, é horrível. Ele vai lá, começa, joga um monte de nominho de tribos, né? Tinha os fulanos, tinha os Cri, tinha os... Vai jogando os nominhos. Só que ele não discute, tipo assim, ele gasta tempo, juro pra você, ele gasta o tempo, o espaço dedicado aos indígenas falando de Pocahontas, e não fala, os caras tinham metalurgia ou não tinham. Como que eles se organizavam politicamente, né? Eles viviam como, em termos de cidades, eles viviam em roças pequenas, de famílias individuais, eles viviam em comunidades de poucas milhares de pessoas, como os indígenas do Brasil, né? Tipo assim, as questões mais básicas do básico, sabe?
E essencialmente, a questão talvez mais importante sobre os indígenas, que é por que eles perderam? Eles foram dominados, foram conquistados, foram exterminados. Por quê? Por que os europeus conseguiram fazer isso? Ele não responde essa pergunta, ele prefere falar do Pocahontas. Aliás, um outro aspecto que ele não comenta é sobre a interessantíssima organização política dos colonos. Um sistema que foi um sistema, de certa forma, especialmente lá no norte, né, se caracterizou por uma organização democrática que não era muito típica de outros lugares, né? Foi talvez o experimento da época moderna, né, depois entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, de democracia. O próprio Karnal cita um exemplo. No caso, eu não lembro aqui qual estado que ele comentou que determinou uma lei que tinha que ter escola, algum estado do norte. E aí, as próprias famílias iam lá e financiavam, não era tipo assim um imposto que você ia lá e você coletava e o governo ia lá e administrava. Ou seja, era um experimento democrático, de democracia direta, assim, até certo ponto, que se destaca, né? E ele não comenta sobre isso. É como se fosse mais importante falar da historinha do Benjamin Franklin, né? Pra mim, ficou parecendo que é um livro que parece até, de certa forma, que ele foi meio que feito com pressa, né? Por exemplo, tem uma parte que ele fala sobre a escravidão indígena, né? Que existiu lá. Aí ele comenta, por exemplo, o fato de que, em qual ano aqui? 1708, a Carolina do Sul tinha 1.400 escravos indígenas, né? Pô, mas isso não quer dizer nada, só um número assim se jogar. Eu não sei qual é a população da Coreia, Carolina do Sul em 1708, né? Você tem que botar isso em proporção. Qual era a população indígena da Carolina do Sul, né? Qual era a proporção disso dentro das pessoas que viviam sob a escravidão? Qual era a proporção disso dentro da população, né? Ora, eu não sei essas coisas. Ninguém tem o dever de saber, ora, qual a população em 1708. E talvez ele não saiba esses dados. E tudo bem, ninguém é obrigado a saber, né? Mas aí se ele vai colocar isso aí, ele tem o dever moral, como cientista social, de pesquisar. E se ele não encontrar, ele fala, olha, não foi possível encontrar os dados. Mas já dá pra gente saber, pelo menos, que era um fenômeno que não era desprezível. 1.400 pessoas não é um fenômeno desprezível. Simples assim, mas ele não faz essa conclusão, ele simplesmente joga um número, sabe? Ou seja, ele não trabalha em cima daquele número para fazer uma análise que chega a uma conclusão relevante e fica uma coisa meio, parece, como eu disse, meio feita às pressas, né? Isso não é um caso isolado, né? Tipo assim, essa visão até um pouco simplista da forma de fazer história, né? Quando ele está falando, por exemplo, sobre a colonização, ele discute sobre a formação da nacionalidade inglesa, né? Porque na Idade Média e nos períodos anteriores, você não tinha uma noção de nação, né? Isso é um tema bastante complexo, né? O Karnal discute e explica de uma forma muito insuficiente, nem eu consegui entender direito qual é a perspectiva dele, né? Ele fala assim, né? Já no século XV, a Inglaterra enfrentou o mais longo conflito da história, a Guerra dos 100 Anos. Não é verdade que foi o mais longo conflito da história, mas beleza. Foi bem longo mesmo, tá ali no top ali de conflitos mais longos. Lutando contra um inimigo comum, os ingleses começaram a pensar no que os unia, no que era ser inglês. Porra, não, cara. Não é assim que funciona, pelo menos não parece que seja o caso, parece uma parada muito pouco coerente, né? Você tem fatores muito mais estruturais, como eu falei, mas é uma questão muito complexa, ele apresenta isso de uma forma muito simplista, né? Eu posso até recomendar aqui 2 leituras a quem quiser se interessar por esse tema, e não é uma questão de resumir não, tá? É uma questão de simplismo mesmo, né? Porque você consegue resumir. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão, igual eu falei, a questão da educação estava resumida, né? Eu acho que deve ter 1 ou 2 páginas, eu fiquei bastante satisfeito, achei que ele abordou os pontos importantes, né? Então não é uma questão de resumir, é uma questão de simplismo mesmo, você reduzir uma coisa a ela ficar tão simples que já não funciona mais a explicação. Um outro aspecto que me chamou a atenção nessa questão aí da metodologia é quando ele fala sobre uma área que até supostamente ele domina, que é a questão das religiões, né? Que ele é historiador da religião, tem livro publicado sobre a história das religiões, né? Só que ele fala o seguinte, ó, o grande despertar estimulou o surgimento de inúmeras seitas protestantes. Aqui eu queria falar 2 coisas. A primeira é que ele não discute por que isso aconteceu. E como eu disse, é muito importante, quando a gente vai criar essas narrativas da história, você pensar na causa, efeito e consequência. Ele não discute isso, ele simplesmente joga a informação como ele faz várias vezes no texto, né? Mas não é nem isso que eu queria chamar a atenção, eu queria chamar a atenção para o uso dele da palavra seita. Essa é uma palavra que é muito comum de ser usada
no contexto popular, né, para poder falar de religiões que as pessoas não veem como legítimas. Só que dentro do estudo da religião, isso não é uma palavra que se usa, não é comum você usar isso, justamente pela carga negativa que tem, que você está discursando sobre a legitimidade e até mesmo das intenções daquela religião. Não é papel do cientista, né, fazer esse tipo de juízo de valor sobre legitimidade. Isso demonstra que ele não tem, talvez, um contato com o que tem de mais moderno, né, dentro das ciências sociais sobre o tema de religião. Então, para terminar isso, eu não quero dizer que o Leandro Carnal é um cara ignorante, que ele não leu, não. Eu acho que ele deve ter lido pra caramba, inclusive lido muito mais do que eu, até pela minha idade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que provavelmente o material que ele está lendo não é de grande qualidade, né? É, como eu disse, é um livro que ele tem bastantes qualidades em termos de escrita, é um livro bom de se ler, apesar de certa confusão, assim. Eu acho que é um livro que você gosta de ler, apesar disso você chega no final e não tem uma narrativa coesa. Narrativas são importantes porque você não consegue lembrar. Eu fico imaginando só, eu conheço história dos Estados Unidos razoavelmente, né? Não muito. Então eu consegui ler o livro sem dificuldade e me ajudou a aprender mais e refletir mais. Mas eu fico imaginando, se eu der isso para um aluno de história, eu acho que o cara vai terminar ali, e aí eu vou perguntar, e aí, como é que foi a colonização dos Estados Unidos? E ele vai contar uma historinha e eu vou perguntar, tá, mas por que os Estados Unidos é mais rico que a gente? E ele não vai saber responder essa pergunta. Então eu acho que ele tenta fazer uma história que foge da narrativa tradicional, só que ele não consegue fazer isso de uma forma que você construa uma narrativa sobre essas perguntas importantes e sobre fatores mais estruturais. Então eu acho que é um livro que talvez eu recomendaria para ser usado em ensino médio, coisas assim, mas só porque eu não conheço nenhum melhor, né? Só que eu imagino que deve ter livro melhor por aí, tá? Tem muita coisa para melhorar, então é um livro decente. Vamos botar uma nota aí, 6, sabe? Não tem nenhum erro crasso, né? É um livro que não tem desinformação. E eu sei que esse é um padrão meio baixo, mas de vez em quando a gente encontra uns livros aí com umas coisas meio absurdas, né? Escritas até por pessoas conceituadas, né? Não é o caso aqui. E é um livro que é gostoso de ler. Então eu acho que talvez seja uma boa introdução. Mas é um livro bastante limitado. É um livro que, por mais que tente, não consegue fugir dessa narrativa tradicional dos impostinhos, do Benjamin Franklin, não sei o quê. Me parece que é um cara que, tipo assim, critica a narrativa tradicional, mas não conhece as alternativas a ela. Queria deixar claro aqui também que eu não estou falando do Leandro Carnal como pessoa, como palestrante, como filósofo, não estou aqui discutindo esses temas, né? Eu estou analisando única e exclusivamente o trabalho dele nesse livro, né? Eu não estou aqui falando sobre as outras coisas dele, até porque eu nem conheço, né? Então não sei como talvez sejam boas, né? Então, muito obrigado, aproveita aí, se inscreva no canal, que eu vou depois postar outros vídeos discutindo esses temas. Aqui foi uma análise de livro, eu vou postar outras assim, mas vou produzir conteúdo próprio também. Deixe seu like aí e um abraço, valeu!